Então, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os 13 certos da medicação. Claro que em muitas literaturas, inclusive do Ministério da Saúde, aparece só 9 certos. Claro que você não vai usar os 13 certos, talvez, num momento só, tá? Mas existem literaturas que listam ali 13 certos. Então, como eu falei já em outros vídeos, a depender ali do seu edital, né, do que vai cair, qual base que eles vão levar ali para sua prova, é bom você saber todos esses certos aqui, que você não vai confundir naquela hora de responder a questão, tá? Os 13 certos da medicação aqui é principalmente para você não errar no momento de fazer a medicação com o paciente. Profissionais que acabam errando aí a medicação do paciente, errando o paciente, errando a dose, errando o local na aplicação. Então esses 13 certos é mais para direcionar o profissional de enfermagem, né, para que ele não cometa esses erros, tá? E não traga um malefício aí para o paciente. Eu listei aqui os 13 certos. Eu vou falando para vocês passo a passo. Primeiro certo, paciente certo. Então você vai verificar se realmente aquele paciente ali da medicação, né? Se realmente ele que precisa e ele que tem a prescrição para aquela medicação. Alguns pacientes em alguns hospitais têm uma pulseira de identificação, tem como você verificar lá se realmente é aquele paciente mesmo. Então o primeiro certo seria o paciente certo. O segundo certo seria o medicamento certo. Então você vai verificar se realmente aquele medicamento precisa ser feito e deve ser feito naquele paciente, né? Verificar se realmente é aquele medicamento o correto para ser administrado. O terceiro certo seria a dose certa para esse paciente. Então, realmente, aquela dose que ele vai precisar, a dose não está elevada para aquele paciente, essa dose vai trazer algum risco. Se caso a dose não tiver certa, até porque é um dever do profissional de enfermagem entender a dose daquele medicamento, pelo menos está dentro do parâmetro ali. Então você tem que verificar se realmente aquela dose ela é equivalente para aquele paciente. O quarto certo seria a hora correta daquela medicação. Então realmente essa medicação é para ser feita nesse horário, tem um horário certinho ali para ser feita aquela medicação. Claro que algumas medicações, o tempo às vezes não traz um malefício tão grande para aquele paciente. Mas alguns medicamentos, como antibióticos, ele tem um tempo para você fazer. Então, se você, caso não conseguir fazer na hora correta, não for aquela hora ali, pode trazer um malefício para o paciente. Compatibilidade certa. Então, verificar se aquele medicamento que você vai fazer não vai trazer uma interação com outro medicamento que aquele paciente já está tomando. Porque, você vai falar, professor, mas o médico tem que saber tudo isso, mas faz parte de um checklist, né, por isso que existe os 13 certos, para que minimize o máximo ali de erro, tá, para aquele paciente. É dever do médico e é dever do enfermeiro também. Então, compatibilidade correta, se realmente aquele medicamento ele é compatível com outros medicamentos que aquele paciente está tomando. Prescrição certa, realmente esse medicamento está prescrito da forma correta para aquele paciente, ele realmente eu conferi a prescrição e ela está certinha ali, o sexto seria a prescrição certa. O 7 seria a forma correta. Então aquele medicamento ele está na forma que realmente ele tem que ter para se verificar e antes de fazer essa medicação, né, se tem algum problema ali com aquele medicamento. O oitavo correto, né, da lista de certos seria orientação certa. Você deu uma orientação correta para o paciente, principalmente o que vai acontecer com ele, com aquela medicação. Sabe que é dever nosso também chegar, identificar com o paciente, orientar esse paciente da forma correta. Então essa orientação foi feita, certa. A nona seria a resposta certa. Aquele medicamento realmente, eu fiz uma medicação para baixar um pouco a pressão do paciente, pressão arterial. Aquela medicação, ela fez esse efeito, a resposta foi correta para aquele paciente. O 10 seria a via certa. Então, esse medicamento é para ser feito por que via? Essa via mesmo. Então, todos esses questionamentos vai trazer com certeza uma dificuldade de erro, né, na administração desse medicamento. A validade, ela é correta? A validade daquele medicamento ele está correto? Registro. O registro que eu fiz, sabe que depois de fazer a medicação eu vou ali e coloco o registro, anoto como foi feita aquela medicação, se foi feita, se não foi feita. Então o registro está certo. E o último seria o tempo de administração correto. Então, às vezes o medicamento ele tem que passar a correr por 6 horas ou por 4 horas. Aquele tempo de administração ele está correto? Então esses são os 13 certos da medicação. Mais uma vez eu falo que em algumas literaturas aparece 9 certos,
Mas para concurso é bom que nós tenhamos conhecimento, né, de todos os certos, tá? Para não cair em pegadinha, achar que até criar uma pegadinha achando que é uma pegadinha, e às vezes não é. Eu trouxe uma questão aqui, 2019, então vamos tentar respondê-la aqui, né, levando em consideração essa questão dos certos da medicação. Então ele fala assim o seguinte, ó: o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos do Ministério da Saúde destaca 9 certos. Como eu falei, o Ministério da Saúde ele fala 9 certos, como itens de verificação para a administração segura de medicamentos. Atualmente, alguns autores consideram 13 certos, que a gente falou, né? Qual das sentenças é considerada uma prática segura? Beleza. Vamos ler uma por uma e entender cada uma o porquê de errado ele quer aqui a certo, considerada prática segura. Beleza. Letra A. Em caso de prescrições de medicamentos descritas como fazer-se necessário, deve-se avaliar a indicação do medicamento com o paciente antes da administração. Avaliar com o paciente não tem muito a ver com certa medicação. Beleza. Letra B. Deve-se perguntar ao paciente seu nome completo antes de administrar o medicamento, utilizando pelo menos um identificador para confirmar o paciente correto. Um só? Um só identificador? É indicado realizar dupla checagem dos cálculos para o preparo e programação da bomba para administração de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância. Essa daqui está bem. É indicado realizar dupla checagem dos cálculos para o preparo e programação da bomba para administração de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância. Interessante, realizar dupla checagem dos cálculos para o preparo e programação. Para você ter a certeza se realmente ele está dentro. D. Recomenda-se quantidade controlada de eletrólitos concentrados, especialmente com potássio injetável, e bloqueadores neuromusculares no estoque das unidades. Não tem nada a ver com o que pede a questão. Letra E. Não há necessidade de consentimento do enfermeiro e do prescritor para antecipação ou atraso da administração do medicamento. Contudo, é obrigatório o registro do horário correto para a reprogramação. Não há necessidade de consentimento. Isso aqui está errado, né? Bom, o que mais tem a ver seria aqui a letra C, né? Que ele fala o seguinte: é indicado realizar dupla checagem dos cálculos para o preparo e programação da bomba para administração de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância. Então você verificar realmente se está sendo feito ali, né, no tempo de administração correto. Então, levando em consideração aqui os 9 certos, os 13 certos da medicação, a letra C que estaria mais dentro, porque ela fala aqui desse tempo de administração, né? Então seria o correto. Vamos aqui para a segunda questão. De acordo com o protocolo de segurança e prescrição, uso da administração de medicamentos, os 9 certos não garantem que os erros da administração não ocorrerão. Tá vendo aí? Isso é uma verdade, né? Não quer dizer que você vai fazer os 9 certos e não vai ocorrer nenhum erro, tá? Mas a chance com certeza reduz. Mas segui-los para prevenir significativa parte dos eventos, melhorando a segurança e a qualidade da assistência prestada ao paciente durante o processo de administração. Beleza. Fazem parte dos 9 certos da medicação, da administração de medicamentos, exceto. Ele quer o exceto, tá? Então ele quer o que não faz parte. Letra A. Paciente certo? Faz parte? Faz parte. Medicamento certo? Faz parte. Ação certa? Faz parte. B. Via certa? Faz parte. Hora certa? Certo. Forma certa? Faz. Dose certa? Certo. Registro certo? Faz parte. Resposta certa? Faz parte. Razão? Aqui tem nada a ver. Documentação profissional não tem nada a ver. Então o exceto seria a letra D. Então é isso, pessoal. 13 certos da medicação. Uma questão que também é recorrente em concurso. Se esse vídeo de alguma forma ajudou você a entender os 13 certos da medicação e você não é inscrito ainda no canal, inscreve no canal aí, dá um like, né? Divulga o canal para os seus colegas. Então até o próximo vídeo. Bons estudos.